Vicente Martim. Ele é professor de criação digital na ISPM e já criou mais de 30 jogos para a internet, celular e jogos de tabuleiro. No mundo dos games, ele é conhecido como Vince Vander. É um dos maiores e mais destacados pesquisadores e mentores das novas gerações que buscam aliar a fronteira tecnológica a uma atuação consistente na cultura gamer. E hoje aqui no Jornal Metropolitano estamos com o professor Vicente Martim para nos falar um pouco mais desse universo de games. Olá, professor, seja muito bem-vindo aqui no Jornal. Bem. Obrigado. Professor, nos fale um pouco sobre esse conceito de games, esse crescente que vem ocorrendo com essa procura de games, tanto de profissionais como mesmo os jogadores, né? A indústria de games, ela assumiu um volume, assumiu uma dimensão gigantesca, né, nos últimos anos. Assim, hoje ela já é uma indústria bilionária. Tem alguns estudos aí que indicam que em 2015 para 2016 é uma indústria que vai montar mais de 85 bilhões de dólares. Então, uma indústria dessa dimensão, ela acaba adquirindo muitas ramificações. Hoje, quando a gente fala de game, a gente não está falando só de videogame. A gente está falando dos jogos de tablet, dos jogos de celular, de smartphone. A gente está falando, sim, também dos jogos de tabuleiro. E a gente também está falando de uma gama de produtos que deriva desses jogos. Porque um jogo hoje, ele não se encerra só no jogo. Um jogo hoje ele tem uma ramificação de linha de brinquedo, você tem livros, você tem filmes. E é engraçado, né? Porque antigamente você tinha um filme do Batman que virava um jogo do Batman. E hoje você tem um jogo do Silent Hill que vira um filme do Silent Hill. Então a indústria dos games, ela mais do que ser só uma indústria dos games, ela acaba permeando outras indústrias dentro da indústria do entretenimento. É por isso essa dimensão e por isso também a relevância que ela ganha, que esse assunto ganha hoje na mídia, né? E tem tantos portais, em tantos canais de TV e, né, em tantas outras plataformas. E antes você se limitava a estar em um lugar físico, né? Tinha que estar dentro de casa, um espaço para você, precisava de uma TV para conectar o videogame. Hoje em dia não, né? Hoje em dia você tem os smartphones, tem os tablets que te levam. Talvez isso que vem trazendo a crescente nesse universo dos games, né? A internet acaba fazendo uma diferença enorme nesse sentido, né? Porque o fato de você poder jogar online acaba transformando esse cenário, assim, exponenciando esse cenário, né, para outro patamar, porque você acaba tendo a possibilidade de jogar online com outras pessoas do mundo inteiro, não só no computador, mas também no videogame, como você falou, nos tablets, nos smartphones. É uma questão também que a indústria cresce muito também em função de conexão, né? Da conexão de internet. Então, quanto mais conectado, também maior é a possibilidade, as possibilidades que essa indústria oferece para os consumidores delas. Aí vem também o perfil do público, porque é comum você ver, antigamente você via crianças comentando de videogame, né? Todo mundo queria sair da escola e jogar o videogame. Hoje em dia não, tem muitos adultos, né? Que jogam até mesmo por essas facilidades. Como que você vê o perfil desse novo público do videogame? Isso é um negócio muito interessante, assim, né? Porque se a gente for parar para pensar, o videogame como plataforma assim, domiciliar, ele começou do final da década de 70, meio da década de 70, entrando na década de 80 ali. Quem jogava nessa época continua jogando. E muitos, né? Muitos continuaram jogando. E muitos hoje têm filho que estão jogando também, né? Essa lógica do entretenimento, hoje essa lógica do lúdico, né? Ela permeia a nossa sociedade assim de uma maneira muito nítida, né? E tem um estudo muito interessante que diz, né, que o adulto, assim, o videogame é uma boa desculpa para ele continuar brincando sem falar que está usando um brinquedo. Então, essa lógica do videogame assim, continua até hoje. E parece que cada vez mais, né, os indivíduos hoje na nossa sociedade, eles buscam muito essas fontes de entretenimento. A gente tem uma lógica hoje que você está no meio do dia do seu trabalho e você para ver um trailer de um filme, para ler uma notícia, para jogar um jogo às vezes também. Então vai entrelaçando, assim, começa a misturar muito assim, essa cultura do entretenimento com o cotidiano das pessoas, né? E são linguagens, e a linguagem do game está aí no meio. Então, e a gente começa a entender que sim, existe um público infantil que joga, existe um público adulto que joga, existe um público feminino que joga, porque isso também, na década de 80, um brinquedo de menino. Hoje não. Se você pegar estudos hoje, mesmo aqui do Brasil, Estados Unidos, 50%, ele é muito dividido a quantidade de homens e mulheres jogando. Talvez
um esteja jogando mais um tipo de jogo e o outro esteja jogando outro tipo de jogo, mas estão jogando alguma coisa. E isso é importante e volta à tua primeira pergunta, que é isso também que gera um volume absurdo para essa indústria de games. O videogame, ele faz mudanças sociais, que nem questionando agora a adesão das mulheres, né, no universo dos games, as transformações, não transformações em si, mas assim, que nem na parte do lúdico, você trabalha muito com terror, né? Você acredita que isso pode influenciar o comportamento das pessoas que vêm a jogar? Acho que sim, mas não num nível de discussão. Sempre o videogame, ele tem, não, o videogame não, jogos em geral assim, eles acabam sendo muito demonizados assim, porque a mídia demoniza e todas aquelas histórias de você atrelar muito violência a games. Sim, existe o jogo violento, mas sim, existe o jogo educativo. Sim, existe o jogo bem-humorado. Sim, existe o jogo de aventura, né? E claro que para isso também existe um rate, existe um índice na capa do jogo dizendo para que idade que aquilo é indicado, como um programa de TV, como um filme, né? Você me perguntou se acha que muda, né, que interfere no comportamento, assim, eu acho que interfere como experiência. A gente, na verdade, se for parar para pensar o videogame ou o game, de uma maneira abrangente, assim, como experiência, né? A gente sempre que se envolve numa experiência, seja ela um filme, um game, uma conversa com amigos, você sai diferente dessa experiência. Você nunca sai igual como você entrou. Você sempre sai carregado de significado, você sempre sai carregado, né, de experiências às vezes que você teve ali. Então, sim, altera de certa maneira. Né? Discordo brutalmente, a pessoa jogou o videogame, então vai sair na rua fazendo igual o personagem do jogo. Se a pessoa faz isso, ela tem outro tipo de problema que certamente não é o culpado do videogame. Né? Então, eu acredito que sim, ele muda, mas ele muda no caráter experiencial da coisa. Ele, na verdade, ele dá significados, né? Ele completa, na verdade, ele gera sentido para o jogador. Muito obrigado de ter nos passado mais informações sobre este universo do game e as transformações sociais que ele vem contribuindo para a sociedade. Muito obrigado. Voltamos com você, Nathalie.